Olá, galera, tudo bem? Boa noite, pessoal. Estou gravando esse vídeo, como eu faço normalmente para as minhas aulas, institucionais nem sempre, mas normalmente para as minhas aulas, como uma introdução no que está por vir, ok? Então, como vai funcionar nessa aula? Vocês têm que assistir esse vídeo, ler o roteiro que eu mandei para vocês por e-mail e a gente sapeca as atividades que eu preparei para verificar se o que foi aprendido de fato aconteceu. Tudo bem? Vamos começar aqui, então, com uma preparaçãozinha que eu fiz para vocês. Nossa aula. Ela aqui mais na frente, pessoal. Galera, nas nossas aulas anteriores, na primeira aula, a gente viu sobre a dialética hegeliana para poder pensar como que o raciocínio lógico funciona. Na segunda aula, a gente falou exatamente sobre o raciocínio lógico e agora a gente vai tentar atrelar isso ao método científico. Em verdade, a gente já falou sobre método científico nas nossas outras aulas, mas agora eu queria chamar a atenção. Primeiro, antes de mais nada, eu queria dizer que o método científico é um método de investigação do mundo, é uma forma de interpretar o mundo à nossa volta. E os elementos que compõem o método científico, então, são a observação, a problematização, a formulação de hipóteses, a experimentação e a conclusão. Existem alguns tipos de métodos científicos: o indutivo, o dedutivo, o hipotético-dedutivo, o dialético e o fenomenológico. Nós vamos nos ater aqui hoje nessa aula ao indutivo e dedutivo, que são os mais comuns na academia. O método indutivo foi proposto por Francis Bacon. E a ideia do método dedutivo é que ele é baseado em você partir de uma premissa particular para atingir uma conclusão universal, ok? É dessa forma, no método indutivo, tal como proposto por Francis Bacon, que a gente pode dizer que o raciocínio indutivo, a forma de pensar no raciocínio lógico indutivo, é um argumento no qual a conclusão tem maior abrangência que as premissas, ok? Então, as conclusões são prováveis, não certas. Como é que isso funciona? O método indutivo parte da observação do fenômeno, depois tentar se descobrir uma relação desse fenômeno com outras variáveis e, por fim, generalização dessa relação. Parece complicado, mas funciona mais ou menos assim, olha só. Você tem uma premissa inicial. João, José e Pedro são homens. Depois, a observação, que é você descobrir uma relação entre eles. João, José e Pedro são mortais. E aí você tem uma conclusão generalista. Portanto, todo homem é mortal. Vamos explicar isso aqui para vocês entenderem, de acordo com esse método? Primeira coisa, você observa que João, José e Pedro são homens. Segundo, se verifica a relação entre ser homem e ser mortal. Terceiro, se generaliza dizendo que todos os homens são mortais. Entendem por que no método indutivo as conclusões são prováveis? Muito bem. Existem algumas espécies de método indutivo, ou seja, de se realizar a indução. A mais comum é a formal, que tem como ponto inicial a enumeração de casos de uma mesma espécie ou gênero. Olha só, os corpos X, Y e Z atraem ferro. Os corpos X, Y e Z são todos ímãs. Então, portanto, todos os ímãs atraem ferro. Estão vendo aqui? Como que acontece a observação, a descoberta de relação entre os objetos e a generalização a partir disso? Pois bem, existe mais a indução científica, que é aquela mais comum, ainda que a academia não trabalhe tanto assim. Na indução científica, se generaliza a relação entre os dois fenômenos e dessa relação se resulta uma lei, ok? Veja bem como funciona. Mercúrio, Vênus, Saturno, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão, todos os planetas, não têm brilho próprio. Ora, logo, Mercúrio, Vênus, Saturno, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão são todos planetas também. Então, isso quer dizer que todos os planetas não têm brilho próprio. Então, a gente parte de uma relação entre os fenômenos, a gente fez uma relação entre saber que eles não têm brilho próprio e que eles são todos planetas, e faz uma conclusão e cria-se uma lei generalista. Ok? E a indução vulgar, menos comum, mas também importante ser observada. Na indução vulgar, se generaliza a partir de poucos casos observados superficialmente, normalmente sem critério, e o que pode facilmente nos induzir ao erro. Isso é muito comum no dia a dia. Olha esse exemplo. Conheço 3 moças que levam a vida com bastante responsabilidade. Portanto, todas as moças levam a vida com bastante responsabilidade. Não necessariamente, né, gente? Bom, agora nos interessa mais o método dedutivo, tal como proposto por René Descartes. Esse nome é mais comum, eu imagino que todos vocês tenham ao menos já ouvido falar desse filósofo, principalmente dessa obra dele, que é o Discurso do Método, que é onde ele institui que a dedução, ou seja, a certeza dada pela razão, enquanto um princípio absoluto para o caminho do conhecimento. O René Descartes,
ele tenta explicar para a gente o que é indução, dizendo que ela é uma espécie de argumento no qual a forma lógica válida garante a verdade da conclusão das premissas. Vamos tentar entender isso de uma forma mais prática? O raciocínio dedutivo, tal como proposto por ele, o raciocínio dedutivo, né, tal como proposto por ele, parte de enunciados, quais ele chama de leis universais, que constituem as premissas, que são as deduções, até que se mantém sobre a totalidade de um domínio fechado de discurso, estreitando-os e finalmente chegando a uma conclusão lógica. Parece complicado, mas tem como tornar isso bem mais fácil de entender. Antes, contudo, eu acho que é importante a gente dizer que no raciocínio lógico, tal como proposto aqui, é utilizado a lei do silogismo, que é uma lei de construção lógica, que é a lei da lógica, que é a partir de uma premissa maior, que é tida como verdadeira, para depois seguir uma premissa menor, que está relacionada com essa segunda, tida como verdadeira, e daí, então, retira-se uma conclusão lógica decorrente das duas anteriores. Parece um labirinto de palavras, gente? Vamos facilitar? Olha só. Para que uma conclusão seja considerada verdadeira, dentro dessa lógica de raciocínio lógico, deve-se seguir teorias e leis gerais e universais. As premissas devem ser verdadeiras para que a conclusão também seja verdadeira. É simples assim, gente. Se as premissas forem falsas, caso isso, caso aquilo, se aquilo outro, se isso tudo for falso, jamais a conclusão da relação entre elas vai ser verdadeira, vai ser falsa também. Afinal, o método dedutivo tem a função de explicar o conteúdo das premissas. Vamos ver aqui, olha só. Todo mamífero tem coração. Todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm coração. Essa regra poderia ser interrompida por uma variável diferente? Poderia. Mas mesmo assim ela parece válida. O próximo método que a apresentação que eu montei fala do hipotético dedutivo, mas nós vamos nos ater a esses que eu falei. Então, galera, olha só. Assiste esse vídeo, lê o roteiro e vamos fazer o exercício. Estou aguardando vocês. E